Agora vamos iniciar o nosso quinto exercício da nossa lista, e esse quinto exercício trabalha com a ideia de matrizes, certo? Então vamos dar uma olhada como é que funciona uma matriz. Matriz, a ideia dela é que nós tenhamos uma estrutura que armazene como se fosse uma tabela, onde ela é multidimensional, ela tem mais de uma dimensão, e ela armazena em linhas e em colunas, certo? Então, nós podemos, da mesma forma que com um vetor, criarmos uma matriz. Então, a diferença é que essa matriz vai estar com dois colchetes ao invés de um colchete, e nós vamos definir o tamanho dessa matriz. Então, eu estou criando uma matriz que ela tem duas linhas e duas colunas, 2 por 2. Eu posso também inserir valores dentro dessa matriz automaticamente quando eu crio. Então, como é que eu vou fazer para inserir valores aqui? Eu vou colocar nessa sequência aqui, ó. 1, 2, 3 e 4 são os valores. Poderiam ser qualquer outro valor, tá? Eu coloquei na sequência, mas poderiam ser qualquer outro valor. O que ele vai separar automaticamente? 2 por 2. Então, 2, né? Então, 2 por 2, esses daqui vão ser os dois primeiros e esses daqui vão ser os dois segundos, tá? Então, ele vai separar nessa sequência, tá? Automaticamente, eu não preciso definir quais são as posições de linha e coluna. Ele mesmo consegue fazer isso, certo? Para nós entendermos se isso daí está funcionando, nós vamos criar, então, uma busca, né? uma leitura, melhor dizendo, não uma busca, mas uma leitura nessa matriz. E essa matriz ela é lida de duas formas. Ela é lida linha a linha, e em cada linha ela vai passar por cada uma das colunas. Então, o primeiro representa que eu tenho duas linhas, né? E aqui significa que eu tenho duas colunas. Então, numa linha eu vou ter o 1 e o 3, na outra linha, nas colunas, eu vou ter, né, em cada coluna. Então, na primeira linha vai ter o 1, né? Ele vai estar na primeira linha, na primeira coluna. Na primeira linha, na segunda coluna, vai estar o 2. Na segunda linha, na primeira coluna, vai estar o 3. Na segunda linha, na segunda coluna, vai estar o 4, certo? Para a gente verificar isso daí, eu vou criar aqui duas variáveis, I e J, onde uma vai andar na linha e a outra vai andar na coluna, certo? Então, for o meu I, que vai representar a minha linha, eu vou estar na linha 0. Ele vai, então, percorrer quantas linhas, né? Vai percorrer a linha 0 e a linha 1, né? Então, são duas linhas que ele vai percorrer. E cada linha que ele vai percorrendo, eu vou incrementando, certo? Quando ele vai numa linha, o que ele tem que fazer? Ele tem que visitar todas aquelas colunas daquelas linhas, tá? Como não vai ter muita instrução, nem vou precisar colocar esse daqui. Então, não tem... Quando ele está numa linha, ele vai percorrer todas as colunas J, começando na coluna J valendo 0, até o máximo que ele vai, que é na 1, então menor que 2, e ele vai incrementando de 1 em 1. O que eu vou fazer quando eu chegar nessa linha e nessa coluna específica? Eu vou exibir o que está lá. Então, para isso, eu vou usar o printf, e aí eu vou exibir, para a gente entender bem o que é a linha e o que é a coluna, eu vou exibir linha D, então vou informar qual é a linha, vou informar também qual é a coluna, então coluna %D, vou informar em que linha, em que coluna, e vou dizer qual é o valor que está armazenado nessa posição linha, coluna, como se fosse uma tabela, certo? Uma tabela com linha e coluna, eu vou dizer quem que está lá. O primeiro valor é o valor da linha, o segundo valor é o valor da coluna, e o terceiro valor é justamente o quê? Na minha matriz, quem está dentro daquela posição definida pela linha e pela coluna, certo?
Então, a linha, a coluna e o valor que está armazenado lá dentro. São essas três informações que eu vou exibir, certo? Exibindo, que é o nosso objetivo aqui, para a gente entender, eu vou sair do meu programa. Então, vamos só recapitular antes de executarmos. Criamos uma matriz, 2 por 2, duas linhas e duas colunas, preenchemos ela, né, com os valores. Aqui eu criei uma variável para percorrer na linha e outra para percorrer na coluna. Fiz duas estruturas de repetição, uma para andar na linha e outra para andar na coluna. Em cada posição que eu estiver, eu vou dizer qual é a linha e qual é a coluna daquela posição e qual é o valor que está armazenado nela. Vou exibir o valor de cada uma das minhas posições, de cada uma das células da minha tabela, certo? É isso que esse programa faz. Vamos salvar então aqui como o nosso quinto programa. Vamos ver se está funcionando. Vamos compilar. Ele compila. Então, na linha 0, coluna 0, ou seja, na primeira posição da minha tabela, está 1. Na linha 0, na coluna 1, ou seja, do lado, está o 2. Na linha de baixo, na primeira coluna dela, está o 3. E na mesma linha, na segunda coluna, está o 4. Certo? Vocês conseguem visualizar uma tabelinha assim, né? Onde tem lá os 4 valores armazenados, certo? Então, é isso aí, pessoal. Fizemos o nosso quinto programa, onde a gente já definiu uma matriz e aqui nós exibimos o conteúdo dessa matriz, certo? E aqui nós passamos os valores dentro dessa matriz, automaticamente, sem pedir para o usuário digitar, ok? Com esse exercício, com essa execução, terminamos aí então o nosso quinto exercício da lista.